Não, o seu vídeo não parou. Ele nem tá travado. Na verdade, a nossa aula de artes vai começar. É isso aí, pessoal! E aí, o que vocês acharam? A gente vai fazer uma aula de artes hoje. A gente já estudou todas as disciplinas. E quem será que vocês acham que a gente vai estudar hoje? Acertou quem disse Frida Kahlo. A gente vai estudar hoje uma mulher, uma artista muito conhecida. E a gente vai trabalhar uma coisa que ela trabalhava demais na vida dela, que é sobre autorretrato, tá? Então hoje a nossa aula de artes é toda voltada para Frida Kahlo. Mas para saber quem é essa pessoa, é claro que a gente precisa fazer um videozinho. Senão, como que eu vou entender por que eu tô vestida assim? Vamos assistir então esse vídeo para que a gente possa acompanhar um pouco sobre a vida dessa artista e um pouquinho das suas obras. E depois a gente vai fazer um exercício com base nessas informações que a gente tem da Frida Kahlo. Combinado? Hoje a gente vai falar de uma mulher conhecida por causa da sua monocelha. Muitas vezes a gente vê as artes delas expostas em vários lugares. É que a gente não sabe muito dela. Tô falando de Frida Kahlo. Mas quem era Frida Kahlo? Então vamos por parte, hein? Frida Kahlo era filha de Matilde Calderán, que morava no México desde sempre, e também de Uriel Guilhermo Kahlo, descendentes de húngaros e alemãos. Ela também tinha 3 irmãs, mas desde pequena ela sempre teve uma saúde muito debilitada, e aos 6 anos foi diagnosticada com poliomielite. Essa doença fez com que ela andasse mancando por toda a sua vida. Uma das suas pernas, a perna direita, ela era mais fina que a perna esquerda, por isso ela usava sempre vestidos longos, para evitar que as pessoas zombassem dela na escola, mas isso não adiantou nada, todo mundo zoava ela na escola, pessoal, que triste. Mas ela era sempre destaque, e por ser uma menina muito dedicada aos estudos, e também por causa dessa doença que ela tinha, ela desenvolveu a vontade de ser uma médica. Foi para a melhor escola que ela poderia estudar, lá no La Preparatória. Nessa escola, La Preparatória, tinham só 35 meninas e 1965 meninos, e olha só, Frida Kahlo era uma dessas meninas. Ao contrário da antiga escola, nessa escola todo mundo recebeu ela muito bem. Ela fez um grupo de amigos e eles eram muito bem próximos, assim, eram super felizes, eram os cachuchas, por causa dos bonés, eles usavam os bonés e receberam esse apelido. A Frida, porque ela era muito assim, líder, ela assumiu a liderança desse grupo também, foi bem pioneira ali. Mas o que aconteceu? Aos 18 anos ela sofreu um acidente. Um bonde se chocou com o ônibus que ela estava. E esse acidente causaram vários danos na vida dela. Ela machucou a clavícula, 2 costelas, a perna, amassou totalmente o pé e fraturou o ombro. Mas talvez de tudo isso, o mais grave foram a espinha e a pelvis. Elas se partiram em 3 partes. Isso fez com que os médicos desacreditassem que ela pudesse sobreviver. Mas a Frida Kahlo foi muito forte. Ela sobreviveu, ficou em coma um tempo. E quando ela acordou, a primeira coisa que ela pediu para o pai dela foi: me traga o material para que eu possa começar a pintar. O pai dela então adaptou, colocou um espelho e fez uma adaptação para que a Frida começasse a fazer os desenhos, porque ela sentiu a vontade de fazer isso. E com o lápis e o pincel, a primeira obra dela foi o The Buzz, que representava esse acidente que ela sofreu. Frida disse que esse momento de desenhar lhe deu a energia suficiente para que ela pudesse se recuperar. Mas, se você pensa que ela sofreu apenas dor física, você está errado. Ela disse que houve 2 acidentes na vida dela que marcou muito a vida dela. Foi o ônibus, o primeiro, e o segundo foi Diego, que foi o seu marido, o Diego Riviera. Como ela conheceu ele? Ele era um artista também, e ela queria que os desenhos começassem a ser reconhecidos. Então ela levou o trabalho dela para ele, que era um artista muito famoso, e no momento da entrega eles começaram a se apaixonar. E em 1929 eles casaram, e ele com 43 anos e ela com 22 anos. Mas o casamento não era uma coisa muito feliz, viu? Embora fosse apaixonada por Diego, ele traiu Frida várias vezes e isso deixou ela muito triste. Ela chegou a engravidar várias vezes, mas todas essas gravidezes terminaram em abortos espontâneos devido às gravidades das sequelas dos seus acidentes. Mesmo com repouso, ela não conseguiu ter um filho e ela entrou em depressão. Ela expressou as suas dores e emoções todas através de telas. Uma das mais conhecidas é essa daí que a gente tá vendo, chama Henry Ford Hospital. Essa daí, ela retrata como foi a dolorosa o processo de perca de filhos, né? O marido dela presenteou ela com várias telas e ela reproduziu. Ela fez ela mesma deitada, numa posição de dor, e vários cordões umbilicais. Tá vendo que tá saindo ali do meio? Então, esses cordões representam os abortos que ela teve.
Esse nenenzinho desenhado foi um dos cílios que ela perdeu. E o caracol simboliza quanto demorou o processo para a retirada desse bebê dela. O restante é tudo lembrança dos acidentes que ela teve. E essa orquídea que ela desenhou tem o formato de um útero, onde o bebê fica, que foi um presente também que ela recebeu do Diego. Depois ela passou por um processo muito doloroso de divórcio. Fez com que ela fizesse uma tela sobre ela mesma. Então ela desenhou esse que é super famoso, chama Duas Fridas. Essas Fridas, que são ela, estão ligadas por um cordão, por uma veia. De um lado a gente tem uma Frida de coração partido segurando uma tesoura pronta para romper esse cordão. E da outra, um coração cheio com a foto do Diego, que era o amado da Frida. Um ano depois que isso aconteceu, ela começou a fazer vários autorretratos. Um desses autorretratos é esse, que ela tá com um cordão de espinhos, porém tá ali, pleníssima, né? Ao todo, ela produziu 55 autorretratos sobre a sua vida, sobre sua história, retratando vários momentos. Ela desenhava muito animal, ela tinha cachorro, tinha macaco, papagaio, pombo, e ela retratava isso também nas suas pinturas. Ela valorizava muito os seus retratos porque falavam sobre a vida sofrida que ela teve. Mas, em 1940, ela teve sérios problemas de saúde e foi internada em um hospital. Ficou em estado gravíssimo. E o Diego foi visitar ela, pedindo para que eles se reconciliassem e pudessem se voltar. Ela aceitou. A situação da saúde da Frida Kahlo começou a piorar. Ela passou por várias cirurgias. E uma dessas cirurgias, ela precisou fazer a amputação da perna dela. Foi em 1953, porque o sangue ficou parado ali. Mas ela teve uma exposição no México que ela foi na cama também, né, pessoal? Ela precisava expor isso. Mas ela sentia que o fim dela estava próximo. No seu diário ela escreveu: "Espero que a partida seja alegre e espero nunca mais voltar." Frida Kahlo terminou seu último trabalho 8 dias antes de morrer. E o resultado do trabalho dela foi esse. Parece simples, né? Mas esse retrato de melancia ficou muito conhecido por uma frase que está estampado ali nesse quadro aí. Como vocês podem ver, está escrito ali: "Viva la vida", significa viver a vida. A artista acabou falecendo de pneumonia em 1954, na mesma casa em que ela nasceu. Quando foi em 1955, esse lugar se transformou num museu. E várias pessoas vão visitar esse museu onde a Frida viveu e também morreu. Mesmo doente, Frida produziu mais de 150 obras. Isso é o todo, todas as obras que ela produziu. E ela é um grande exemplo para todas as artistas e mulheres. Existem filmes chamados Frida, que também conta um pouquinho da história que ela passou. E ficou de lição assim para nós, como mulheres, e também para as outras pessoas entenderem o quanto ela sofreu, mas ela também superou todo o seu sofrimento. Legal, né? Agora que a gente já terminou de ver a vida da Frida Kahlo, um pouquinho de quem foi ela, nós vamos para a nossa atividade. Vocês perceberam aí que a Frida Kahlo gostava muito de se desenhar. Ela era uma artista que desenhava várias expressões, tudo que ela sentia usando o rosto dela. Então ela se pintava para mostrar o que estava acontecendo na vida dela. Bom, o que a gente vai fazer na nossa atividade de hoje? Nós vamos produzir um nosso autorretrato, assim como a Frida Kahlo, tá? Então a gente vai utilizar esse momento para desenhar como a gente se sente também. Então eu quero que vocês produzam um autorretrato. Como a gente vai fazer isso? Vocês podem usar um espelho, a câmera do celular. Eu quero que vocês usem uma folha sulfite, tá? Ela em pé, de pezinha. Assim, em pezinha, tá? Vocês vão fazer um autorretrato na folha sulfite, com ela assim, em pé. O que eu quero que vocês observem na hora de fazer o autorretrato? Quando vocês se perceberem na frente de um espelho, pode tirar uma selfie, né, de uma posição séria para poder desenhar, fazer seu autorretrato. Eu quero que vocês ocupem bastante espaço dessa folha, tá? Vocês vão produzir do jeito de vocês, usando as cores de lápis que vocês têm também, para conhecer um pouquinho mais sobre as expressões do seu rosto, beleza? Então, usa uma folha sulfite, ela inteira, tá? Aproveita bastante o espaço e produz aí o seu autorretrato. É hora de vocês liberarem a Frida Kahlo que existe em vocês, a artista ou artista que tá dentro de vocês, tá? Então vamos aí produzir. Eu também vou produzir o meu aqui e depois eu compartilho o resultado com vocês. Um beijão, um ótimo final de semana e a gente se vê semana que vem.